Olá, para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e eu quero então hoje nesse vídeo abordar uma questão que recentemente uma aluna me mandou sobre o que é na verdade a terapia regressiva, o que para mim, o que eu chamo de terapia regressiva. E apesar de muito se falar sobre isso, eu venho notando nesses 34 anos de experiência em terapia regressiva, em prática clínica, em desenvolvimento humano, como se tenha muito equívoco, muitas coisas distorcidas em relação ao que é realmente a terapia regressiva. E uma das grandes e principais confusões que se faz é a associação, a mistura, a confusão entre terapia regressiva e a regressão de memória. Duas coisas diferentes. Então, a regressão de memória é uma técnica, é um recurso de você então buscar no psiquismo do cliente, e aí eu estou falando já da técnica, ao longo da linha do tempo, acessar conteúdos que estejam nessa memória, que estejam inconscientes e que de alguma forma podem ser buscados a partir dessa técnica da regressão de memória. E a regressão de memória, como técnica, ela pode ser utilizada para várias finalidades. Algumas, por exemplo, relacionadas a pesquisas, então pesquisas relativas aos registros de memória, de vida passada, pesquisas da reencarnação, que são desenvolvidas em várias universidades no mundo todo, utilizam a técnica da regressão de memória. Então ela pode ser utilizada para fins de pesquisa, como também pode ser utilizada, por exemplo, para acessar detalhes em processos judiciais. Tem alguns países que adotam essa possibilidade de agregar essas informações a uma ação judicial, como também usar a regressão de memória para uma finalidade terapêutica. Mas vejam, a regressão de memória, ela é uma técnica que, na verdade, por si só, não é exclusivamente terapêutica. Por quê? Quando nós falamos de terapia regressiva, nós estamos falando de uma abordagem, de uma visão do ser humano, uma visão do psiquismo desse ser humano, ou seja, como esse psiquismo funciona, um certo pressuposto de funcionamento desse psiquismo, que vai nos ajudar a entender como então esse indivíduo adoece, como ele então enfrenta sofrimentos, as suas dores, os seus sintomas, e com isso nós desenvolvermos uma sistematização de intervenções terapêuticas para a resolução desses problemas, desses sofrimentos. E é nesse momento que a gente pode ou não utilizar a regressão de memória. Por que então parece esquisito, né? Terapia regressiva que pode não utilizar a regressão de memória? Sim, porque a regressão, na verdade, quando eu falo regressão e nós usamos o termo regressão, não é necessariamente só regredir na linha do tempo para um fato ou um fenômeno. Até porque muitas vezes esse fato não é necessariamente real, ele pode ser só alguma coisa psíquica. Então, quando a gente usa regressivo, regresso é para a origem e não necessariamente para a linha do tempo, ou apenas para a linha do tempo. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Eu posso então utilizar outras técnicas, outros métodos dentro dessa visão e com isso fazer uma terapia regressiva. Então, por exemplo, se eu tenho um caso de fobia, uma pessoa que tem uma fobia, um medo de lugar fechado, um medo de escuro, e eu uso a terapia regressiva, eu vou entender que esse medo está associado a alguma origem que tem essa carga de medo, essa sensação de medo, de morte, de sofrimento relacionada ao ambiente escuro ou ao ambiente fechado. Eu posso fazer uma regressão com esse cliente e ele acessar, por exemplo, uma situação do útero materno, onde ele passou por uma ameaça de aborto, quase que não sobreviveu, e essa situação ficou gravada com uma tal intensidade, com uma carga emocional e física tão grande, mas a nível inconsciente, que ele sofre do medo do escuro e do lugar fechado e não sabe racionalmente identificar onde. Ou, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem um traço de insegurança, dificuldade de dizer não, e então ao fazer uma regressão ela percebe que esse é um padrão que ela tem, que tem vários momentos na vida que se somam para gerar aquela insegurança. Vejam, porque não basta apenas fazer a regressão. O que a gente vai fazer com o conteúdo regressivo, com a tomada de consciência daquele fato ou dessa origem, se não
tratar e abordar isso numa perspectiva terapêutica. Então, não basta regredir, não basta só acessar a memória, não basta só acessar o fato traumático, fazer uma catarse. Se você não sabe o que você vai fazer com isso, como você vai ajudar o seu cliente a promover a mudança que ele precisa fazer. Então não basta só regredir. Tem que se estar num contexto terapêutico para facilitar, favorecer que o seu cliente faça um processo de transformação da consciência. É apenas o processo de transformação que a regressão pode auxiliar, que efetivamente vai ajudar o seu cliente a superar o seu problema, a dor que ele traz, o sintoma que ele traz. A outra questão é se a regressão de memória fala necessariamente de vidas passadas, a regressão é só até o útero, se é só nessa vida. Bom, isso seria então mais um conteúdo para um vídeo. Eu vou convidar você então no próximo vídeo, mais à frente eu vou colocar um vídeo sobre esse tema. Será que então a regressão de memória fala necessariamente de vida passada? Fica aqui a pergunta para você. No próximo vídeo eu vou continuar com esse assunto, tá bom? Se você gostou, dá um comentário pra gente, manda qualquer dúvida que você tem, que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar você, tá bom? Até a próxima. Tchau!